Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa fazer o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 24 de janeiro de 2024, estamos na sessão de número 3 do ano de 2024. O capítulo é o 29, Reuniões e Sociedades. E nós vamos dar continuidade e finalizamos hoje sociedades propriamente ditas. O item de número 339 começa. Diante da necessidade de evitar toda a causa de perturbação e distração, uma sociedade espírita que se organiza deve pôr toda a sua atenção nas medidas destinadas a evitar os fatores de desordem e os motivos de prejuízo. Kardec aqui está orientando que nós devemos evitar todo tipo de incidentes, perturbações, distrações, né? Para que ela tenha realmente o fim a que se destina, né? Para não ter nenhum tipo de desordem, nenhum tipo de prejuízo, né? É, então, essa é uma preocupação de Kardec, né? As pequenas reuniões necessitam de um regulamento disciplinar bem simples para a ordem das sessões. Então, tem pequenas reuniões, com um grupo pequeno de participantes. Então, Kardec fala que, para esse tipo de coisa, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, menos, como é que diria assim, menos complexidade na elaboração de regulamentos e tudo. As pequenas reuniões, já foi. As sociedades regularmente constituídas, aquelas maiores, tudo, né, exigem uma organização mais completa e mais complexa. Então, quanto maior o número de participantes nas sociedades e elas já constituídas regularmente, então elas exigem uma organização melhor. A melhor será a de sistema menos complicado, ou seja, as menores. Então, reuniões menores vão exigir menos. Portanto, é a melhor opção. Umas e outras, quer dizer, as pequenas como as grandes, poderão tirar o que lhes for aplicado, que creiam lhes ser útil, do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que damos logo adiante. Então, mais adiante, nós vamos ter isso aí à disposição. Kardec deixou isso à disposição, para que as pessoas pudessem fazer reuniões assim, mais eficazes, reuniões que pudessem auxiliar melhor assim, no resultado, né? Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha lá suas normas, né? a, a sua organização, então ele vai e, e coloca isso à disposição. O item de número 340 segue. As sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, seja qual for a sua importância, têm ainda de lutar contra outra dificuldade. Que dificuldade seria essa, né? Então, não é só as dificuldades das pessoas, dos membros, tudo. Tem a que ele vai citar aí, que é o que são os espíritos. Mas vamos lá, vamos deixar que Kardec fale isso, né? Os fatores de perturbação não se encontram somente entre seus membros, mas também no mundo invisível, os espíritos. Por incrível que possa parecer, os espíritos inferiores, naturalmente, eles têm o maior interesse em que as reuniões não vão para frente, não sigam adiante, né? Assim como há espíritos protetores para as instituições, as cidades e os povos, os espíritos malfeitores também se ligam aos grupos e aos indivíduos. Bom, os espíritos mais elevados, eles estão imbuídos do bem e estão ligados a instituições, cidades, povos. Os espíritos atrasados não têm interesse, ou melhor dizendo, têm interesse que não sigam adiante
os trabalhos ao bem. Porque nós que estamos dedicados a isso, ou ao nos dedicarmos a isso, nós atrapalhamos os planos deles, porque eles querem prejudicar alguém, grupos, pessoas, indivíduos, né? E, e grupos desses que estão trabalhando para o bem, que estão dando para as reuniões mediúnicas, dando e qualquer outro tipo de reunião que venha organizar, né, uma casa espírita, estão atrapalhando os planos porque eles fazem o bem para aqueles que eles gostariam que fizesse o mal, né? Então é muito importante é, sabermos disso, que nós estamos sujeitos a realmente ter espíritos que possam é, não querer que as reuniões vão para frente, né? Então, ele fala de fatores internos, ou seja, dentre os membros, mas também fala de fatores externos, que são os invisíveis, né, os desencarnados. Ligam-se primeiro, esse é o modus operandi, né? Ligam-se primeiro aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando transformá-los em seus instrumentos e, pouco a pouco, vão envolvendo a todos, porque a sua alegria maligna é tanto maior quanto maior o número dos que tenham subjugado. Então, devagarinho, eles vão subjugando, vão dominando os médiuns, dominando aqueles que se deixaram envolver. Todas as vezes, pois, que num grupo uma pessoa tenha caído na armadilha, é necessário dizer que se tem um inimigo no campo, um lobo no redil, a que se deve ter cautela, porque o mais provável é que aumente as suas tentativas. Então, é como um lobo que está em meio a ovelhas. Então, ao menor sinal, nós temos que realmente é, evitar que se propague. Então, aquele que caiu na armadilha, ele tem que ser auxiliado, né? Despertado. Se não se desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica, a obsessão se torna um mal contagioso que se manifestará entre os médiuns pela perturbação da mediunidade e, dentre os demais, pela hostilidade recíproca, a perversão do senso moral e a destruição da harmonia. Então, o maior problema é isso, médios que são alvos desses espíritos e podem passar por um processo obsessivo. Para que aconteça isso, nós já estudamos em outra oportunidade, né, nos capítulos anteriores, nas sessões de estudo anteriores, nós percebemos que os espíritos vão lentamente buscando dominar esse espírito, ou, desculpa, esse médium, um determinado médium, e normalmente o mais fraco, né? E aí ele vai é, ser atingido, depois um outro, quando você vê o teu centro todo está tomado, né? Então é muito importante que a gente perceba esse tal do lobo em meio às ovelhas, para que possa ser identificado e cortar já de imediato essa escalada de domínio que os espíritos fazem, em pequenos grupos, grandes grupos, não importa. Como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade, é ela que eles procuram abafar. Então, a caridade é aquilo que sustenta o centro, né? O amor ao próximo, tudo isso, esses valores morais e valores cristãos, na verdade, né? Então, eles tentam acabar, abafar com isso, porque esse é o esteio, né? O alicerce da casa espírita. Não se deve, pois, esperar que o mal se torne incurável para lhe aplicar o remédio. Então, não vamos deixar a coisa crescer a tal ponto que vai é, dominar tudo, que fique como um mal, né, como uma doença, se torne incurável.
Nem mesmo se devem esperar os primeiros sintomas, pois é necessário, sobretudo, preveni-lo. Para isso, há dois meios eficazes. Dois, quando bem aplicados, é claro, né? A prece, feita de coração, e o estudo, atento, dos menores sintomas que revelam a presença de espíritos mistificadores. Então, a prece é uma, e a segunda é esse estudar o caso, observar, avaliar, e tudo com isenção, não se deixarem envolver, enrolar por esses espíritos, né? A primeira, que é a prece, atrai os espíritos bons, que só assistem zelosamente aos que sabem secundá-los pela confiança em Deus. Então, a prece atrai esses espíritos que vão cuidando de todo o grupo, né? O agrupamento. Né? O outro, que é. Onde é que está aqui? O outro é o estudo, né? Prova aos maus, estudo de como está acontecendo a coisa, numa observação. Né? O outro prova aos maus que se puseram em relação com pessoas esclarecidas e bastante sensatas para não se deixarem enganar. Então, é isso. As pessoas têm que realmente se esforçarem para não se deixar enganar. Porque é fácil, é só tocar no ponto vital, que é o orgulho, né? E aí pronto, a pessoa já está sujeita a, a esse assédio espiritual, né? Se um dos membros do grupo cair sob a influência da obsessão, todos os esforços devem tender desde os primeiros sinais, a lhe abrir os olhos, antes que o mal se agrave, a fim de levá-lo à compreensão de que foi enganado e ao desejo de ajudar os que o procuram livrar. Então, é um que já está sendo envolvido, a ação tem que ser rápida, tem que ajudar esse médium a se recuperar, a perceber o erro que está incorrendo, né? Então, não deixar que a coisa se agrave, se alastre. 341. Bom, antes de seguir, Kardec era muito preocupado com isso. Então, ele já falou disso antes e está falando de novo. A influência do meio decorre da natureza dos espíritos e da maneira por que agem sobre os seres vivos. Então, essa influência vai acontecer se o espírito é mau, se o espírito é ignorante, se o espírito é inferior. Então, age de forma, é, assim, como é que eu diria? É, muito espertamente mesmo para acabar com isso. Agora, se o espírito é bom, se os espíritos são bons, eles, ao contrário, vão querer fortalecer o grupo, né? Intuir, a perceber que alguma coisa está errada, enfim, para que seja um grupo de trabalho para o bem, né? Que tenha a companhia de bons espíritos. Dessa influência, cada qual pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspire a atrair a simpatia dos espíritos bons, obtendo boas comunicações e afastando as más. Essas condições dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes. E aqui Kardec resume os pontos, as condições, né? Então, vamos lá. Primeiro, a perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Então, é muito importante que haja essa, é, essa união, essa comunhão, né, de ideias e sentimentos, porque só assim vai se fortalecer. Benevolência recíproca entre todos os membros, um ajudar o outro, um querer o bem do outro, né? Então, entre si, todos buscando resolver os problemas. Renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Então, é,
não tem a ver com caridade cristã, renuncia a esses sentimentos. É contrário à caridade cristã, não se deixa envolver. O quarto ponto, né, a quarta condição, desejo uníssono, unidos, né, num só, de se instruir e de melhorar pelo ensinamento dos espíritos bons e aproveitando seus conselhos. Então, aproveitar tudo que os espíritos bons têm para oferecer. Então, aí vai cada vez mais blindando, né, a, a invasão de espíritos que queiram o mal. Quem estiver convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o fim de nos fazer progredir e não para nos agradar, compreenderá que eles devem se afastar dos que se limitam a admirar o seu estilo sem tirar nenhum fruto das suas palavras. E só assim, e só são atraídos às sessões pelo maior ou menor interesse que elas oferecem, de acordo com seus gostos particulares. Então, os espíritos bons, espíritos superiores, eles querem o nosso progresso, e progresso coletivo, e não vêm para auxiliar a responder perguntas, é, perguntas assim, frívolas, perguntas sem nenhum fundamento, né? Sem nenhuma importância. Eu me lembrei agora sobre é, a, quando estava sendo feito o estudo bastante científico, né, da mediunidade de Florence Cook, né, porque ela, através dela, se manifestava um espírito, durante 3 anos, se manifestou um espírito é, chamado Kate King. E esse espírito, durante 3 anos, foi estudado pelo Sir eh, William Crookes. E ele, ao longo do tempo, fazendo 1000 experiências e tudo, né? E tinha, às vezes, bom, e sempre tinha uma assistência, como que testemunhas do que ele ia fazendo, né? E ela se manifestava através da materialização, conversava com o grupo, conversava com a assistência. E dentre eles tinha uma pessoa muito, muito correta, muito culta, muito assim, queria, é, queria conhecer de verdade essas manifestações espíritas e acreditava nelas. Ele era o Sr. Gilley. Ele tinha o problema de que ele comentava, ou pelo menos avaliava, deixou isso registrado, que as pessoas faziam perguntas muito frívolas, muito superficiais, ao passo que ele fazia as perguntas muito mais profundas, porque ele sabia que aquilo podia ser a chave para a melhoria da humanidade. Mas as pessoas faziam isso, como ele fala aqui assim, é, sem tirar nenhum, né, ou algumas pessoas, né, sem tirar nenhum fruto das suas palavras, e só são atraídos às sessões pelo maior ou menor interesse que elas oferecem, de acordo com seus gostos particulares. Então, do jeito que eles queriam, e não do jeito que seria para a humanidade toda, né? As respostas e tudo. Aí, mais dando continuidade, né? Exclusão de tudo o que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo a curiosidade, que era isso é, que ele falava, né? O Sr. Gillen, que as pessoas não faziam perguntas assim de cunho curioso, só curiosidade, enquanto que ele sabia que haveria muita coisa que poderia ser explorada. Ele que acompanhou 2 anos essas manifestações, né? Dos 3 anos, 2 anos ele acompanhou. Concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Então, fica muito patente a intenção da gente numa reunião positiva, numa reunião séria, numa reunião que venha trazer respostas. Então, os espíritos, eles
eles não têm preocupação com curiosidade. A preocupação é outra deles, é instruir os seres humanos, né? Concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. A associação, então, silêncio, a concentração, nada de falatório, gritaria, nada disso. Isso é para espírito inferior. Então, está se abrindo o caminho, está se abrindo possibilidades de que, agindo desse jeito, né, sem nenhum silêncio, nenhuma concentração, então está acontecendo que ah, tá, o, o- aqueles que vão frequentar as reuniões são espíritos realmente nada superiores, ao contrário, né? Associação de todos os assistentes pelo pensamento no apelo aos espíritos evocados. É muito comum a gente, hoje, inclusive, né, a gente, nas reuniões mediúnicas, pedir essa associação dos assistentes, né, pelo pensamento, pelas preces, para que tenha essa harmonia no local e entre as pessoas. Concurso de todos os médiuns com renúncia de qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, com o desejo único de se tornarem úteis. O Bezerra de Menezes, ele sempre colocou, sempre não, ele colocava que nós somos como gravetos, galinhos, muito finos. Se a gente está individualizado, ou seja, está um gravetinho sozinho, é muito fácil quebrar. Mas quando nós nos juntamos a outros, junta então um feixe desses gravetinhos, é mais difícil de quebrar. Não consegue. Então, é muito importante que haja, por parte dos médiuns, não possa haver sentimento de orgulho, né? Eu sou melhor que o outro, né? Então, isso não serve. Mas os galinhos, né, essa teoria dos galinhos, essa maneira de ver, né, que deixou exemplificado aí Bezerra de Menezes, esse aí é importante levar em conta. Juntos nós somos grandes, somos firmes, né? Somos fortes. Em separado, qualquer um quebra, né? Essas condições serão difíceis de preencher que não se encontrem quem possa satisfazê-las? Então, a pergunta é essa: nós vimos todas aquelas condições. Será que é difícil? Né? Será que dá para fazer daquela maneira? Então ele fala assim: ó, não pensemos assim. Esperamos, pelo contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já existem, como as já existentes, em diferentes lugares, se multiplicarão, e não hesitamos em dizer que a elas o Espiritismo deverá a sua mais ampla divulgação. Então, é, o, não podemos pensar que essas condições são impossíveis, ao contrário. E quem se utiliza dessas condições vai ter realmente um bom resultado em termos da propagação do Espiritismo, da divulgação do Espiritismo, né? Gente equilibrada vai dar bons exemplos. Unindo os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à, à crítica, e quanto mais puras forem as suas intenções, mais serão respeitadas, até mesmo pelos seus adversários. Então, quando a pessoa é coerente, né, é respeitada, nossa, ela faz um belo trabalho a ponto de ter o respeito de quem quer que seja, até dos oponentes, até as pessoas que não querem o espiritismo. E Kardec tinha muito disso. Ele era muito coerente. Quanto à zombaria, ataca o bem, ataca o bem que deixa, né, e deixa de provocar o riso e torna-se desprezível. Poxa, peraí que. Vamos lá, onde é que estava?
quanto quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso e torna-se desprezível. Então, é, a zombaria não pode ter espaço entre reuniões sérias, né? Entre as reuniões dessa espécie é que se estabelece laço de real simpatia, uma solidariedade mútua pela própria força das circunstâncias, contribuindo para o progresso geral. Então, a reunião, os integrantes da reunião, têm que ser unidos, têm que ser sérios, porque senão não vai para frente, né? Então, o que se fala é do progresso geral e a qualidade moral daqueles que estão reunidos é muito importante para que realmente faça aquilo que se espera de uma reunião mediúnica. 342. Seria um erro supor que as reuniões especialmente dedicadas às manifestações físicas estejam excluídas desse concerto fraterno e da exigência de qualquer seriedade. Então, as reuniões de efeitos físicos, né, elas não estão excluídas, elas têm seu valor, né? Então, mas sempre com critério, sempre buscando assim, a lógica do que está acontecendo. Se elas não requerem condições tão rigorosas, nem por isso poderiam ser realizadas e assistidas impunemente com leviandade. Seria engano pensar que o concurso dos assistentes seja nulo nessas reuniões. Então, tem uma importância os assistentes. Eles contribuem com esse material, essa energia. A prova do contrário está no fato de que, frequentemente, as manifestações desse gênero, mesmo quando produzidas por médiuns bem dotados, não se realizam em determinados ambientes. Então, não é, em qualquer lugar. Vai um médium de efeitos físicos e fala, agora, estou aqui, né, nesse lugar, nesse momento, vamos fazer aparecer espíritos aí, né? Então, não é assim que acontece, né? Tem que haver permissão, tem que haver uma combinação médium e espírito, né? As influências contrárias agem também sobre elas, e é claro que decorrem das divergências ou hostilidades dos sentimentos dos assistentes, que neutralizam os esforços dos espíritos. Quem conta muito isso aí é o médium Sérgio Scherzi, né? Que a enfermeira Sheila, espírito, ela caminhava, materializada, né? Isso é lá no lar de Frei Luís. Caminhava tudo, mas quando chegava em determinado momento, em frente a um determinado médium, um daqueles que estão ali nos colaboradores, ela meio que se apagava. Depois caminhava um pouquinho e voltava ao normal. Então, o que ela explicou foi que é, tinha uma pessoa ali, dentre os assistentes, que não estava pensando, não estava junto com os demais em termos de sentimentos, pensamentos. Então, fazia com que ela desaparecesse. Por quê? Porque ele perdia essa, é, essa sintonia, não estava junto com os demais, né? As manifestações físicas têm grande utilidade. Então, Kardec, naquela época, dizia: é útil, né? As manifestações espíritas são úteis. Abrem um vasto campo ao observador, pois é uma ordem inteiramente nova de fenômenos estranhos que se desenrola aos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. Então, os espíritos começaram com manifestações físicas. Então, quando começou com barulho, começou com movimento de objetos, objetos pesados. Então, foi assim que o Espiritismo nasceu, através disso que se passava e que as pessoas duvidavam, né?
Não sei se eu já li, mas vamos lá de novo, se eu li. Uma reunião pode, portanto, ocupar-se dessas manifestações com finalidades bastante sérias, mas não poderia atingir o seu objetivo, seja como estudo ou como prova para formar convicção, se não se colocasse em condições favoráveis. Então, tem que ter essas condições para poder ter um bom resultado. A primeira delas é que é não a crença dos assistentes, mas o seu desejo de esclarecer-se, sem segundas intenções, sem a ideia preconcebida de rejeitar a prova, a própria evidência. Isso é muito comum ver no livro que esse que eu falei, Kate King, ele foi massacrado pelos colegas, pela sociedade científica, porque ele estava, né, isso no caso o William Crookes, porque ele estava lidando com um tabu, que era a morte após quer dizer, a vida após a morte, tudo isso. Então, e é até interessante, porque quando ele depois, ele caiu no ostracismo, né? As pessoas não queriam mais saber dele. Onde já se viu? Esse é aquele que conversa com mortos, né? E aí ele ficou recluso e acabou desenvolvendo uma teoria científica. E aí um dos repórteres conversa com ele e pergunta para ele, fala, como é que você administra, como é que você vê o fato de um dia ter se, é, de um dia ter, é, assim, se deixado envolver por esse encanto, né, por essa coisa, esse misticismo, né, e agora voltar ativa. Ele falou, não, eu nunca deixei isso, e não tem nada de misticismo, né? É a pura realidade. O que eu era antes, eu sou hoje, e vice-versa. Então, eu não tenho nenhuma preocupação, né, com relação ao a minha credibilidade e tudo, porque eu nunca duvidei, né, da, da existência dos espíritos. Então, a primeira dela é a crença dos assistentes. A segunda é a redução do número de assistentes para evitar heterogeneidade. Então, quanto menos gente, melhor. Tem um limite, naturalmente, mas um grupo pequeno é muito mais fácil de fazer a- essas, um bom resultado, né? Ter um bom resultado das manifestações. Se as manifestações físicas são, em geral, produzidas por espíritos pouco adiantados, nem por isso a sua finalidade é menos providencial. Porque o espírito está dando sinal de vida, está mostrando o que ele faz, né? Os espíritos bons as favorecem todas as vezes que elas possam atingir resultados proveitosos. E esse era o nosso tema de hoje, né? Esse que a gente é, acabou de ver, que é o de número 3 de 2024. O próximo agora, nós deixamos agora, terminamos sociedades propriamente ditas e vamos para assuntos de estudos. E depois, rivalidade entre as sociedades, e vamos estar terminando o livro dos médiuns. Eu agradeço demais essa presença, né, sua, por estar aqui agora, é, chegado até esse momento, tendo estudado conosco o livro dos médiuns, a sessão de estudos do livro dos médiuns da noite de hoje. Meu muito obrigado e rogo a Jesus que abençoe a todos nós, sem exceção,